Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Fio a Fio Crochê. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês o passo a passo aqui da sandalinha raposinha. Que eu tô fazendo aqui a coleção de sandalinhas de bichinhos, né? Já fiz da girafinha, do sapinho, do leãozinho. E agora eu tô fazendo a raposinha, que bastante gente pediu nos comentários dos vídeos anteriores, né? O da raposinha, então gravei aqui o vídeo da raposa. A minha eu ainda não colei, a base da sandalinha é essa, ó. Aí, se vocês forem fazer de outros bichinhos, pessoal, vocês podem fazer a base igualzinho, só muda as cores de acordo com o bichinho que vocês estão fazendo, né? E muda só a carinha do bichinho aqui. E aí, pessoal, tem uns 3 dias que eu tô lutando com essa carinha de raposinha aqui. O que vocês acharam da minha raposa? E... pessoal, para a gente fazer aqui nossa sandalinha, nós vamos precisar dos seguintes materiais. A gente vai precisar da solinha de feltro, EVA ou manto de espuma, né? A linha para fazer a solinha de dentro, eu usei essa daqui, que é a cor branca, né? Que é essa solinha daqui de dentro. A tex dela, pessoal, é 378. Para fazer a solinha de baixo e essa parte aqui, eu usei essa outra linha aqui, que a cor dela é 7563, chantilly, a tex também 378. E para fazer aqui, essa parte aqui e essa outra aqui de trás, eu usei aqui a cor laranja. Perdi aquela parte da embalagem dela que tem mostrando a numeração da cor, pessoal, então não vou conseguir mostrar a numeração, mas é a cor laranja. E a tex dela também é 378, a mesma tex dessas outras que eu mostrei para vocês. Vamos precisar também de uma agulha dessas. E a agulha utilizada foi a 1,75, ó. Quem tem o ponto muito grande, muito folgado, pode usar a agulha 1,50. E vamos precisar de cola também, que é pra gente colar o feltro, né? Assim, a gente vai precisar de feltro, quem for colocar feltro, né? Vamos precisar de... da cola, né? Que é pra colar aqui o feltro e a carinha aqui da raposinha. E antes da gente começar aqui o nosso passo a passo, pessoal, eu quero mandar beijos e agradecer a Leonora Dornelas, Luciene Lima, Nayara Kathleen, Vera Nunes, Cício Santiago, Lohane Vieira e Maura Bueno, que são as novas membros aqui da comunidade do nosso canal. Então, se vocês quiserem fazer parte da comunidade do canal, é só assinar, pessoal, que eu tô postando vídeos exclusivos para membros aqui do canal. Então, se vocês quiserem, já tem alguns, se vocês quiserem ter acesso, eu coloquei um preço bem acessível lá. Se vocês quiserem ir lá dar uma verificada, pode ficar à vontade. E também quero pedir a vocês, né, que ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação, deixe o like de vocês e comentários para ajudar aqui o canal. Vai lá na opção de hypar e hypa o vídeo, pessoal, para o YouTube entregar para mais pessoas. E é isso, pessoal. Vamos agora para o passo a passo aqui da nossa sandalinha. Aí, aqui, pessoal, para começar a fazer a nossa sandalinha, as minhas solinhas já estão prontas, né? Já fiz aqui para adiantar. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu mostro o passo a passo aqui dessas solinhas. É a solinha tripla falsa 10 centímetros. Essa solinha, pessoal, ela tem 74 pontos contando com a correntinha do início. Que a gente faz a correntinha para iniciar a última carreira, né? Então, contando com essa correntinha, a gente tem 74 pontinhos aqui na nossa solinha tripla falsa 10 centímetros. Então, já que tá pronto aqui as nossas solinhas, agora a gente vai começar a fazer a parte de cima. Vamos começar deixando um pouco de linha.
e vamos fazer 24 correntinhas. Então, vou fazer aqui, pessoal, minhas 24 correntinhas e volto aqui pra gente continuar. Aí, eu fiz aqui, pessoal, as 24 correntes, agora a gente vai fazer assim, ó. Vou pular a primeira, segunda, venho aqui na minha terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Em cada pontinho aqui, vamos fazer um ponto baixo. Quem tem o ponto muito apertado, pessoal, fazer ele um pouquinho mais folgado, que é pra gente, quando vir com a próxima carreira, não ter dificuldade de inserir a agulha dentro do ponto, que o nosso ponto baixo é feito com a agulha inserindo dentro do ponto, e não entre um ponto e o outro, como é feito o ponto baixo normal. O nosso ponto baixo aqui vai ser inserindo a agulha dentro do ponto. Então, aqui é só fazer pontos baixos até chegar aqui na correntinha que a gente fez primeiro. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui meus pontos baixos, agora a gente vai para nossa segunda carreira. Vou fazer uma correntinha, viro, vou fazer aqui um aumento. Então, entre o primeiro e o segundo ponto, eu vou colocar um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer os nossos pontos, pessoal, inserindo a agulha aqui dentro do ponto. Se vocês observarem, tem uma alcinha de linha aqui na horizontal e tem duas na vertical. Nós vamos inserir a nossa agulha aqui entre essas três alcinhas de linha, ó. Então, aqui é que a gente vai inserir a nossa agulha. Aqui do outro lado, ela sai, ó, entre essas duas que fica aqui, ó, duas alcinhas, então, a agulha sai entre essas duas alcinhas. Aí, vamos fazer aqui nossos pontos baixos. Tem algumas pessoas que perguntam, pessoal, o que passar no sapatinho para ele ficar bem firmezinho. Nos meus, eu não passo nada. Esse ponto aqui, ele já deixa bem firme a sandalinha. Se vocês fizerem ele bem direitinho, né? Não muito folgado e também nem muito apertado, para não ter dificuldade nessa hora de fazer aqui o ponto, inserindo a agulha dentro do ponto, ó. Então, esse ponto, ele já deixa a sandália um pouquinho firmezinha. Quando eu termino de fazer as minhas sandalinhas, sapatinhos, eu coloco o moldezinho, né? E deixo quietinho ali. Depois, quando eu tiro o molde, tá modeladinho e não fica mole. Os meus não ficam molinhos, já ficam bem firmezinhos. Aí, aqui, pessoal, a gente vai fazer um ponto baixo em cada ponto, até chegar aqui no nosso último ponto, que é na correntinha. Aí, aqui, pessoal, finalizando a segunda carreira, como eu falei pra vocês, o nosso último ponto tem que ser aqui nessa correntinha, ó, que são aquelas duas que a gente pulou pra fazer o primeiro ponto, e não nessa primeira que tá aqui em cima, que a gente faz o nosso último ponto. Terceira carreira, faço uma correntinha, viro, faço o meu aumento aqui no início. E agora, sigo no próximo ponto, já inserindo a agulha dentro do ponto, igual a gente fez na carreira anterior. Aí, nós vamos colocar um ponto baixo em cada pontinho, até finalizar aqui a nossa carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a terceira carreira, eu venho aqui na correntinha que eu fiz para iniciar a carreira anterior e faço o meu último ponto aqui da carreira. Quarta carreira, vamos fazer uma correntinha. Na quarta carreira, nós não vamos fazer aumentos. A gente já vem aqui no nosso segundo pontinho, inserindo a agulha aqui dentro do ponto e fazendo aqui um ponto baixo em cada ponto, até finalizar aqui a nossa quarta carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a quarta carreira, venho aqui na correntinha que eu fiz para iniciar a carreira anterior e faço meu último ponto. Aí, aqui, pessoal,
A primeira carreira, contando com as duas correntinhas que a gente pula para iniciar a carreira, ela fica com 23 pontos. A segunda carreira, contando com a correntinha do início, fica com 24 pontos. Terceira carreira, contando com a correntinha do início, que eu sempre conto como se fosse um ponto, fica com 26 pontos. E a quarta carreira, contando com a correntinha que a gente fez para iniciar, ela fica com 26 pontos. Aí, pessoal, 26 não, pessoal, fica com 25, a mesma quantidade de pontos da terceira carreira, desculpem aí, 25 pontos aqui. Agora, pessoal, a gente vai cortar a nossa linha, deixando aqui um pedacinho assim. Aí, aqui, pessoal, cortei a linha. Depois de cortar a linha, a gente faz uma correntinha aqui para não desmanchar o nosso trabalho. E vamos puxar aqui até passar a nossa linha, ó, ficou desse jeitinho aqui. Quando a gente finaliza aqui a nossa quarta carreira, a gente vira o nosso trabalho assim e vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no oitavo ponto, né, nós vamos amarrar aqui a nossa linha. Aqui não precisa amarrar deixando um pedaço grande, um pedacinho pequeno, ó. Amarro aqui a linha, aí eu venho aqui, ó, contando da correntinha, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no oitavo ponto, vou marcar aqui esse pontinho. Ó, marquei aqui, agora eu volto aqui para onde eu amarrei a minha linha. Essa linha aqui que eu amarrei é vindo do novelo, pessoal, não é dessas pontinhas que a gente deixou, não. Venho aqui no mesmo ponto que eu amarrei a linha, puxo, faço uma correntinha, vou aqui no próximo ponto, inserindo a agulha dentro do ponto, e já vou escondendo essa linha, essa pontinha de linha que a gente amarrou, que ficou aqui, a gente já vai escondendo ela aqui dentro do ponto, né, que é pra não ficar essa ponta pra gente arrematar depois. Ó. Vou fazer agora aqui um ponto baixo em cada ponto, até chegar aqui no pontinho marcado, no pontinho que a gente marcou. Ó, deixa eu chegar até lá. Mais um pontinho aqui. Aqui mais um pontinho. E aqui no pontinho marcado, vamos colocar o nosso último ponto. Ó. Agora, eu faço aqui um pontinho, uma correntinha, né? Essa pontinha de linha aqui eu já posso cortar. E vou cortar aqui também a minha linha. Aí, aqui, pessoal, cortei a linha, puxo, aperto aqui. E agora, vou só passar aqui um pouquinho essa pontinha de linha aqui. E depois, vou esconder ela entre os pontos. Vou esconder um pouco dela entre os pontos. Ó. Só desse jeitinho aqui já tá bom. Agora, pessoal, a gente vai virar, a gente finalizou a carreira aqui, né? Agora, a gente vai virar assim pra fazer a próxima parte. Virei, deixo aqui. Vou pegar aqui minha linha do novelo. Deixo um pouco de linha. E vou fazer aqui 9 correntinhas. Faço meu nó inicial e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Pego aqui, essa minha parte aqui que eu tô fazendo, ó. Venho aqui no primeiro ponto.
e vou fazer aqui o meu primeiro ponto da carreira. Ó. Fiz aqui o meu primeiro ponto, venho aqui no próximo. E vou fazer mais um ponto, ó. Em cada pontinho, vamos colocando aqui um ponto baixo. E essa ponta de linha, né, a gente vai escondendo ela aqui entre os pontos. Ó. Aí, aqui, pessoal, olha, aqui chegando no último pontinho, aqui vai ser na correntinha que a gente fez para iniciar aqui a nossa carreira. Ó, ficou desse jeitinho aqui. Agora, essa ponta de linha aqui já pode cortar. E aqui, pessoal, a gente vai fazer 10 correntinhas. Aí, aqui, pessoal, fiz as 10 correntinhas. Agora, a gente vai pular uma, duas, vamos vir aqui na nossa terceira corrente e vamos fazer pontos baixos. Vamos colocar aqui um ponto baixo em cada ponto, até chegar aqui nessa primeira correntinha que a gente fez. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui os pontos baixos, agora a gente vem aqui no primeiro ponto que tem aqui, ó. Vou aqui e faço um ponto baixo. Agora, a gente vai aqui no próximo ponto e vamos fazer aqui pontos baixíssimos, ó. Um ponto baixíssimo em cada pontinho aqui. Até chegar no nosso penúltimo ponto. Ó, sigo aqui colocando os pontos baixos ou baixíssimos, ó. Cheguei aqui no penúltimo ponto, agora aqui no nosso último ponto, nós vamos fazer um ponto baixo, ó, ficou desse jeitinho aqui. Agora, sigo aqui nas correntinhas, colocando um ponto baixo em cada corrente, até chegar aqui na última correntinha. Aí, eu fiz aqui, pessoal, a carreira de ponto baixo, né? E colocando pontos baixíssimos aqui. Agora, a gente vai fazer assim, ó, uma correntinha, viro. Aqui no início, eu faço um aumento. E agora, eu sigo aqui nos próximos pontos, inserindo a agulha dentro do ponto, fazendo aqui meus pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto. Ó. Quando a gente faz o ponto mais apertado, a agulha já fica ruim pra entrar. Ó. Aí, vamos fazer assim até chegar aqui no nosso último ponto baixo que tem aqui, antes dos pontos baixíssimos. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui os pontos baixos, agora a gente vai fazer assim, ó. Nesse mesmo lugar que a gente fez os pontos baixíssimos, ó, se vocês observarem, já tem os buraquinhos. Então, nesses mesmos pontinhos aqui, a gente vai fazer pontos baixos, ó. Um ponto baixo em cada pontinho, pegando desse jeitinho aqui, ó. A gente faz cobrindo os pontos baixíssimos que a gente fez. É como se a gente não tivesse feito aqueles pontos baixíssimos, ó. Faz em cima deles, ó. Só colocar aqui em cada um deles um ponto baixíssimo, ó.
Agora, aqui já é o meu primeiro ponto baixo, né, daqueles pontos baixos que tem aqui. Eu sigo aqui, colocando pontos baixos. Um ponto baixo em cada pontinho aqui. Ó, até chegar aqui na correntinha. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né, a carreira de ponto baixo. Agora, vamos para nossa próxima carreira. Uma correntinha, viro, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo ponto não, né? Faço meu aumento aqui, entre o primeiro e o segundo ponto, já coloco um ponto baixo. Depois, sigo nos próximos pontos, né? A partir do segundo pontinho, já vou inserindo a agulha dentro do ponto e vou fazer aqui um ponto baixo em cada ponto, até chegar aqui na correntinha. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né, a carreira, a terceira carreira aqui dessa parte, ó, já tem 3 carreiras aqui. A quarta carreira, a gente vai fazer assim, ó, uma correntinha, viro, faço meu aumento aqui no início, venho aqui no próximo ponto, né, no segundo pontinho, e já vou fazer meu ponto baixo inserindo aqui a agulha dentro do ponto. Essa correntinha que a gente faz para iniciar a carreira é como se fosse o nosso primeiro ponto. Então, eu já tenho 1, 2, 3 pontinhos. Aqui, quarto. E aqui no próximo, meu quinto ponto, ó. Então, tenho 5 pontos contando com a correntinha do início. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer aqui 32 correntinhas. Se vocês quiserem essa tirinha que passa por trás do pé maior, é só vocês fazerem mais correntinhas aqui, ou se quiser menor, menos correntinhas. A minha tem 32 correntes. Aí, aqui, pessoal, fiz as 32 correntinhas. Agora, a gente vai voltar aqui com pontos baixíssimos. Vou pular a primeira, venho aqui na segunda, pegando só nessa alcinha aqui de cima da correntinha. E vou fazer aqui, ó, em cada uma delas, um ponto baixíssimo. Desse jeitinho aqui. Aí, a gente vai fazer assim, até chegar aqui na primeira correntinha que a gente fez. Aí, aqui, pessoal, fiz os pontos baixíssimos, ficou desse jeitinho. Agora, eu venho aqui no meu próximo pontinho, que tem aqui, e faço um ponto baixíssimo. Agora, vou no próximo ponto e vou fazer ponto baixo. Vou fazer aqui, pessoal, um ponto baixo em cada ponto. Ó, aí, aqui, pessoal, a gente vem aqui e conta aqui a partir da correntinha que vale por um ponto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, a gente vai marcar o 8º ponto. Aí, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto até chegar aqui no pontinho marcado. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui os pontos baixos, né, até chegar no pontinho marcado. Chegando aqui, retiro a marcação, né, e venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer aqui 7, ou vou fazer 8 correntinhas, as outras sandalinhas fiz com 7, essa eu vou fazer com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, pulo a primeira, venho aqui na segunda correntinha, já pegando só na alcinha de cima aqui, e vou fazer pontos baixíssimos, ó. Um ponto baixíssimo em cada uma dessas alcinhas. Aqui, chegando aqui na última, ó, faço meu último ponto, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, e agora, nos pontos restantes, vou fazer aqui pontos baixos. Um ponto baixo em cada pontinho, né? E aqui na correntinha, meu último ponto, ó. Agora, a gente vai cortar a linha, não precisa
cortar deixando um pedaço grande, um pedacinho aqui desse tamanhozinho, só pra gente fazer o arremate depois lá atrás na solinha. Aí, aqui, pessoal, cortei a linha, mas eu não puxo, porque a partir daqui a gente vai trocar a cor da linha. Mas antes da gente trocar aqui a cor da nossa linha, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o outro pezinho, porque a única diferença de um pezinho pro outro é só essas tirinhas aqui, ó, o lado que a gente coloca elas. Então, a gente vai repetir aqui, ó, toda essa parte aqui e até a terceira carreira aqui, ó. A gente vai fazer igualzinho a gente fez nesse pezinho, vamos fazer nesse. Agora, o que vai mudar vai ser essa última carreira aqui com essa cor, que é... Nesse aqui, a gente fez primeiro a tira grande e depois a tira pequena. Já nesse aqui, a gente vai fazer primeiro a tira pequena. Então, eu viro aqui, ó, faço minha correntinha, viro, faço meu aumento aqui do início... Ó, e vou fazer meus 5 pontos, contando com a correntinha, né, que vale por um ponto. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5, ó. Fiz o aumento aqui no início, né? Então, fiz os 5 pontos, contando com a correntinha, venho aqui, faço um ponto baixíssimo, agora faço 8 correntinhas. Fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, venho aqui na segunda correntinha e vou fazer pontos baixíssimos, ó. Um ponto baixíssimo em cada correntinha. Aí, eu venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E agora... venho aqui no próximo e já vou fazer aqui pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto. Aqui a gente conta 8 pontos igual lá no outro, a gente contou, ó, contando a partir da correntinha, conta 8 pontos e marca no 8º pontinho. Aí, a gente vai fazer um ponto baixo em cada ponto até chegar aqui no pontinho marcado. Aí, aqui, pessoal, cheguei no pontinho marcado. Agora, vou aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo, e vou aqui e vou fazer as minhas 32 correntinhas, e depois voltar fazendo os pontos baixíssimos nelas. Fiz aqui as 32 correntes, pessoal, agora a gente volta aqui a partir da segunda correntinha, fazendo aqui os pontos baixíssimos, até chegar aqui na primeira correntinha que a gente fez. Fiz aqui, pessoal, os pontos baixíssimos, né? Agora, eu venho aqui no próximo pontinho, faço um ponto baixíssimo, e nos pontos seguintes aqui, vou fazer pontos baixos. Um ponto baixo em cada pontinho. E aqui na correntinha, meu último ponto. Agora, é só cortar a linha aqui, não precisa deixar um pedaço muito grande. Então, a diferença de um pezinho pro outro é só aqui essas tirinhas, pessoal, ó. Nesse aqui, a gente fez primeiro a tira grande, depois a pequena. E já nesse aqui, a gente faz primeiro a pequena e depois a grande, ó. Aí, esse pezinho vai fechar pra cá. E esse outro pezinho fecha pra cá. Agora, a gente vai pra a linha da outra cor. Aí, aqui, pessoal, depois de pronto aqui, né? Essas duas partes, agora a gente vai fazer as carreiras aqui de outra cor. Que no caso, vai ser a cor laranja. Então, ó, nós vamos pegar aqui a nossa linha, vamos vir aqui. Bem aonde a gente parou, ó, eu cortei a linha, né, ficou aqui o pontinho. Pego aqui, só deixo um pedacinho ali pra fazer o arremate, ó, já venho aqui, passo a minha linha laranja aqui. Aí, eu pego aqui, ó, essa pontinha e vou fazer ela prendendo aqui no primeiro ponto. Aqui, eu vou fazer um aumento, vou colocar um ponto entre o primeiro e o segundo ponto, ó. Fiz aqui um ponto baixo, agora eu solto a pontinha
da linha que eu tava prendendo, né? E agora sigo fazendo aqui um ponto baixo em cada ponto, inserindo a agulha dentro do ponto, igual a gente fez nas carreiras anteriores. Ó. Faço aqui, ó, naquele ponto baixíssimo que a gente fez aqui, ó. Faço um ponto aqui. E agora, já vou aqui, ó, inserindo, vocês vão ver que tem esses pontinhos aqui, ó. Então, a gente vai inserir a agulha desse jeitinho aqui. Pegando as duas alcinhas, ó, essas duas alcinhas do ponto. Desse jeitinho aqui, ó. E faço um ponto baixo. Vou no próximo, pegando as duas alcinhas do ponto. E faço aqui o ponto baixo, ó, desse jeitinho aqui. Ó. Aí, a gente vai fazer assim até chegar aqui na pontinha. Chegando aqui, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui na ponta. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui os pontos baixos, né? Aí, chegando aqui, ó, nesse último pontinho aqui, que é, ó, na correntinha que a gente pulou, pegando aqui as duas alcinhas aqui, ó, desse jeitinho aqui, nós vamos colocar dois pontinhos aqui no mesmo lugar, que é pra gente fazer a pontinha aqui e ela não fechar. Aqui nesse próximo, ó, se vocês perceberem, tem já os buraquinhos aqui certinho. Então, nesses buraquinhos, a gente vai trabalhar com nossos pontos. Então, nesse primeiro aqui, desse outro lado, eu coloco dois pontinhos, ó. Fiz a curvinha aqui da pontinha. Agora, aqui, a gente já segue desse jeitinho aqui, colocando um ponto baixo em cada um desses pontinhos, ó. Pegando desse jeitinho aqui, um ponto baixo em cada ponto, até chegar aqui no nosso último ponto. Aí, aqui, pessoal, fiz os pontos baixos, né? Aí, o nosso último ponto aqui da tirinha vai ser aqui, ó, que é onde a gente fez aquele ponto baixíssimo aqui. Ó, desse jeitinho aqui, faço o meu último ponto aqui. Agora, já venho no meu primeiro ponto baixo que tem desses pontos aqui, ó. No primeiro ponto baixo, inserindo a agulha dentro do ponto, vou fazer aqui meus próximos pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto aqui, né? Ó. Vamos aqui, aí nessa pontinha menor, a gente vai fazer igualzinho a gente fez nessa tirinha maior. Vamos dar a volta nela aqui, até chegar aqui na correntinha. Aí, aqui, pessoal, fiz toda essa carreira de ponto baixo aqui, ficou desse jeitinho. Agora, a gente vai voltar aqui com a carreira de acabamento. Então, eu viro aqui, agora a gente vai fazer os nossos pontos aqui, ó. Pegando as duas alcinhas do ponto e colocando a nossa agulha entre um ponto e o outro, ó. Aqui, a gente vai trabalhar com pontos baixíssimos. Aí, a gente vai fazer assim, pessoal, em volta do nosso trabalho todo. Dá a volta aqui, ó. A volta todinha até chegar aqui na correntinha que a gente fez aqui para iniciar a carreira anterior. Aí, aqui, pessoal, fiz a carreira de acabamento, né, com ponto baixíssimo, ficou desse jeitinho aqui. Chegando aqui no finalzinho, eu só corto a minha linha e puxo, deixando um pedacinho aqui assim para fazer o arremate. Quando a gente termina de fazer, tá meio encolhidinho, aí a gente dá uma puxadinha assim, ó. Só pra desencolher, né? Ó, ficou desse jeitinho aqui. Agora, pessoal, a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos vir aqui pra parte da onde a gente começou toda essa nossa peça. Ó, aqui é onde tem aquela linha lá do início que a gente deixou, a gente conta aqui, ó,
a partir do primeiro pontinho que tem aqui, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 9º ponto, eu marco. Aqui, tá aquelas duas correntinhas que a gente pulou para fazer a primeira carreira de ponto baixo. Então, nessa correntinha aqui, que tá próximo da correntinha que a gente fez o primeiro ponto, eu conto aqui, ó, a partir dela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, aqui nesse 9º pontinho, né, que é aqui na alcinha da correntinha, eu vou amarrar aqui a minha linha. Então, eu pego aqui, puxo, e a gente vai deixar um pedaço assim um pouquinho grande, que é pra gente fazer a carreira de acabamento aqui. E com esse pedaço, a gente costurar também essa parte que a gente vai fazer agora aqui, lá na solinha. Então, eu faço aqui um nozinho, ó. Esse foi o tanto de linha que eu deixei. Fiz aqui o nozinho, venho aqui no mesmo lugar que eu amarrei a linha, puxo, faço uma correntinha, essa correntinha já é o meu primeiro ponto da carreira. Vou aqui no próximo, faço um ponto baixo e já vou trazendo essa linha entre os pontos para ela ficar aqui para esse outro lado. Então, eu vou prendendo ela aqui entre os pontos. A gente vai fazer um ponto baixo em cada uma dessas alcinhas aqui das correntinhas que tá aqui, ó. Cada uma dessas alcinhas, vamos fazer um ponto baixo até chegar aqui aonde a gente marcou. Então, vou retirar aqui e vou fazer meu último ponto aonde estava marcado, né? Ó, fiz aqui o último ponto. Contando aqui com a correntinha, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, ó. Vou vir aqui, uma correntinha, viro, vou aqui no meu segundo pontinho, ó, eu pulo o primeiro, venho no segundo pontinho, inserindo a agulha dentro do ponto, e vou fazer aqui meus pontos baixos. Essa segunda carreira vai ter a mesma quantidade de pontos da primeira carreira que a gente fez. Contando com a correntinha, fica 7 pontos. Ó, puxar aqui pra... Meu último ponto vai ser aqui na correntinha que eu fiz para iniciar a carreira anterior. Ó, aí nós vamos fazer terceira carreira do mesmo jeitinho. Pulo o primeiro ponto, começo a partir do segundo, inserindo a agulha dentro do ponto. E vou fazer aqui minha terceira carreira, um ponto em cada pontinho. Vai ter a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Ó. Aí, venho aqui na correntinha e faço meu último ponto. A quarta carreira, a mesma coisa. Vai ter a mesma quantidade de pontos aqui da carreira anterior. Aí, aqui, pessoal, fiz as 4 carreiras, todas elas com a mesma quantidade de pontos, né? 7 pontinhos contando com a carreira contando com a correntinha do início. Essa próxima carreira, que é a quinta carreira, a gente vai fazer um aumento. Então, ela vai ficar com 8 pontos, contando com a correntinha do início. Aí, eu venho aqui entre o primeiro e o segundo ponto e faço aqui um aumento. Aí, eu vou aqui, ó, no próximo ponto, já inserindo a agulha dentro do ponto, e vou fazer aqui meus pontos baixos, ó. O aumento é só no início da carreira, depois a gente coloca um ponto baixo em cada pontinho, ó. E como sempre, o último ponto é aqui na correntinha, ó. A sexta carreira, a mesma coisa. Viro, faço o aumento aqui no início. Vai ficar com 9 pontos, contando com a correntinha aqui, a nossa sexta carreira. Depois, a sétima carreira, vamos fazer um aumento no início, né? Vamos ficar com 10 pontos, contando com a correntinha do início. E a oitava carreira fica com 11 pontos, contando com a correntinha do início, né?
Então, essas últimas 4 carreiras que a gente tá fazendo, todas elas têm um aumento no início da carreira. Então, vou fazer agora aqui a minha 7ª e a 8ª carreira com aumento no início e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né, até a 8ª carreira. As primeiras 4 carreiras a gente faz ponto sobre ponto sem aumentos. E as outras últimas 4 carreiras a gente faz aumentando o ponto no início da carreira. A nossa 8ª carreira fica com 11 pontos, contando com a correntinha do início. Finalizada aqui a 8ª carreira, agora a gente vai só virar assim, desse jeitinho, e vamos fazer pontos baixíssimos aqui. Olha. São 8 carreiras, né? Em cada uma dessas carreiras aqui, nós vamos colocar um ponto baixíssimo aqui, ó, fazendo a nossa carreira de acabamento. Esse aqui ficou apertado. Ó. Fazendo aqui os pontos baixíssimos. Que é a nossa carreira de acabamento aqui. Aí, a gente vai chegar até aqui no pontinho, ó, aonde a gente iniciou a carreira. Então, nesse mesmo pontinho, a gente faz aqui um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos cortar aqui a nossa linha, deixando um pedacinho pra gente fazer o arremate. Aí, eu cortei aqui a linha, pessoal, agora eu puxo e coloco aqui nela a agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, aí a gente vai aqui, ó, no mesmo pontinho aqui, e vamos puxar essa linha aqui pra trás, ó. Puxo aqui desse jeitinho, e aqui atrás, essa parte aqui que vai ficar pra dentro da sandalinha, né? A gente vai fazer o nosso arremate. Então, eu puxo aqui, venho no mesmo pontinho aqui, ó, nas mesmas alcinhas. Ó. Faço aqui um ponto, um nozinho, né, aperto. Aí, vou passar aqui entre os pontos, entre as alcinhas aqui dos pontos, um pouquinho dessa linha pra esconder. Ó, e corto aqui essa pontinha. Aí, eu cortei aqui a pontinha, pessoal, agora a gente vira assim, e vamos pra aquela ponta de linha, né, que a gente trouxe pra cá. Ó, vamos puxar ela aqui, aonde a gente fez o último pontinho, puxo aqui, e vamos fazer pontos baixíssimos aqui, ó. Deixa eu pegar de novo aqui. Ó. Vamos fazer pontos baixíssimos aqui na pontinha das carreiras. Um ponto baixíssimo, né, em cada carreira. Até chegar aqui na correntinha que a gente fez pra começar a última carreira. Aí, eu fiz aqui, pessoal, a carreira de acabamento. Agora, a linha que sobrou, a gente não corta, a gente deixa ela pra costurar essa parte lá na nossa solinha. Agora, a gente vai vir aqui, ó, nessa ponta de linha que a gente deixou aqui no início, essa ponta aqui, e vamos fazer a carreira de acabamento aqui, ó, com pontos baixíssimos. Vamos colocar um ponto baixíssimo em cada pontinho aqui. Ó. Desse jeitinho aqui. Aqui onde a gente fez os pontos baixíssimos aqui também, ó. Onde a gente fez os pontos baixos dessa parte aqui, em cada pontinho aqui, a gente faz um ponto baixíssimo também.
Aí, a gente vai fazer assim até chegar aqui nessa alcinha aqui dessa correntinha. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz aqui a carreira de ponto baixíssimo, chegando aqui, a linha que sobra a gente não corta, vamos deixar ela pra gente costurar essa ponta lá na solinha. Tá encolhidinha, a gente dá uma puxada pra desencolher. Aí, a gente vem aqui, ó, vira aqui, lá pra aquela ponta de linha, que a gente... Deixa eu puxar aqui, ó. Essa ponta de linha aqui que a gente deixou quando terminou a quarta carreira dessa primeira parte, eu volto aqui nela, desmancho aquela correntinha que eu fiz. Ó. Aí, eu vou inserir aqui a minha agulha, viro aqui e vou fazer pontos baixíssimos aqui também, ó. Pegando as duas alcinhas do ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo em cada pontinho, fazendo aqui a nossa carreira de acabamento. Aqui também naquelas duas carreiras que a gente fez aqui, a gente faz pontos baixíssimos nelas também. Depois, já vai aqui nas alcinhas das correntinhas aqui, ó, em cada uma dessas alcinhas. Vamos colocar um ponto. Aí, a gente vai fazer assim até chegar aqui nessa alcinha dessa correntinha. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz a carreira de acabamento aqui, chegando aqui na alcinha da correntinha, puxo, essa linha eu não corto, vou deixar pra costurar essa parte lá na solinha. Depois, a gente vem pra essa outra ponta de linha, que a gente deixou quando a gente foi começar essa parte aqui de cima, né? E vou fazer pontos baixíssimos aqui também, ó, a carreira de acabamento aqui também. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, da volta, até chegar aqui na correntinha que a gente fez aqui, ó, pra começar essa quarta carreira dessa parte. Chegando aqui, a gente não corta a linha. A linha que sobrar, a gente deixa pra costurar essa ponta na solinha. Então, vou fazer essa carreira de acabamento aqui e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó, fiz a carreira de acabamento, né? E ficou desse jeitinho aqui. Aí, pessoal, é só a gente fazer nessa outra parte aqui a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A carreira de ponto baixo e a carreira de ponto baixíssimo, do mesmo jeitinho, não tem diferença nenhuma. Faz aqui e depois faz essa outra parte aqui na parte da frente. Do mesmo jeitinho, mesma quantidade de pontos, fazer aqui nesse outro. Então, eu vou fazer aqui esse outro pezinho e volto aqui pra gente montar a sandalinha. Aí, aqui, pessoal, depois de pronto, né, as nossas partes aqui de cima, agora, a gente vai montar aqui a nossa sandalinha. Vamos costurar essa parte aqui lá na solinha. Pra costurar, pessoal, a gente vai pegar aqui a nossa solinha, vamos procurar o ponto que tá reto aqui com as correntinhas, ó. Vamos marcar ele. A partir desse ponto, eu conto 11 pontos e marco. A partir desse pontinho que eu marquei, eu conto 7 pontos e marco aqui no 7º ponto. Depois, ó, eu venho aqui no próximo ponto e conto 1, 2, 3, 4, 5, no 6º ponto eu marco. Depois, aqui do pontinho marcado, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e marco. Depois, aqui eu conto 1, 2, 3, no 4º ponto eu marco. Essa parte aqui da frente, desse pontinho até esse aqui, são 11 pontos. Venho aqui pro outro lado, conto a partir do pontinho aqui, ó, do lado do ponto que tá marcado, eu conto 12 pontos e marco, porque se eu fosse marcar no 11, o mesmo tanto aqui do outro lado, ele ia ficar um pouquinho pra baixo. Então, eu coloco aqui no 12º ponto. Depois, ó, no pontinho marcado até esse aqui são 7 pontos. Desse pontinho que tá do lado do ponto marcado até esse outro aqui são 6. E desse marcado pra esse aqui são 6. E aqui, eu pulo 3 pontinhos pra marcar o outro aqui. Ó, depois de marcado, fica desse jeitinho aqui.
Agora, nós vamos pegar aqui a nossa parte aqui de cima. Vamos costurar primeiro a parte aqui da frente, vocês podem começar a costurar de qualquer lugar. Das minhas, eu tô começando sempre aqui da parte da frente. Então, com aquela linha que eu deixei no início, vou colocar aqui a agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, pessoal, aí a gente vai aqui, ó, daqueles 11 pontos que tá marcado aqui na frente que a gente vai costurar. Então, eu venho nesse primeiro aqui, aonde tava marcado, vou aqui passar a minha agulha, ó. Aí, eu volto aqui no pontinho aqui, ó, um pouquinho mais aqui embaixo, mais aqui em cima eu saio no mesmo lugar. Aí, eu pego aqui as alcinhas assim, junto entre as duas alcinhas do último ponto baixíssimo que a gente fez. Venho aqui, puxo, volto no mesmo pontinho. A gente deixa essas pontinhas, essas alcinhas livres, que é pra gente fazer a união das solinhas depois. Agora, vou aqui no próximo ponto e venho no próximo ponto aqui, ó. Aqui tem 11 pontos contando com a correntinha do início, né? E aqui a gente marcou 11 pontos. Então, é um pontinho para cada pontinho aqui da solinha. Venho aqui, puxo, volto no mesmo ponto. Volto aqui no mesmo ponto. Vou aqui no próximo, ó. Puxo. Volto no mesmo ponto, até chegar aqui no pontinho marcado. Aí, aqui, pessoal, chegando aqui, né, no nosso pontinho marcado, retiro o marcador, né, e venho aqui, ó, passando a agulha aqui na alcinha do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, ó. Pegando desse jeitinho aqui, puxo, ó, volto no mesmo ponto, puxo e ficou desse jeitinho aqui. Agora, é só arrematar essa pontinha aqui. A gente vem aqui, ó, pegando só essas alcinhas aqui, desse jeitinho aqui, aqui eu aperto, né, pra não folgar lá. Venho no mesmo pontinho e vou fazer aqui um nozinho, ó, passando a agulha desse jeitinho aqui. Aperto. E agora, a gente vai passar essa linha aqui. Ó. Passo aqui e corto a pontinha. Aí, aqui, pessoal, costurei, né? Cortei aqui a pontinha. Agora, nós vamos colocar a agulha aqui nessa outra ponta de linha que tá aqui e vamos costurar essa pontinha nesses 6 pontinhos aqui marcados. Do mesmo jeito que a gente costurou essa parte da frente, vamos costurar essa outra parte aqui. Depois, vamos costurar do mesmo jeitinho essa outra pontinha nesses outros 6 pontos marcados aqui. Eu vou costurar aqui essas duas pontas, pessoal, e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já costurei essas duas partes aqui, agora a gente vai costurar essa outra pontinha. Ela não tem nenhuma ponta, não ficou nenhuma pontinha de linha, né? Então, a gente vai colocar aqui na nossa agulha um pedaço de linha. Vamos vir aqui, ó. Venho aqui no pontinho marcado. Venho aqui, ó, bem aqui na pontinha. Puxo. Eu deixo um pedacinho de linha pra me fazer o arremate depois dessa ponta com a agulha de costurar, igual a gente já arrematou as outras pontas. Ó, puxo aqui. Agora, vou aqui no outro ponto, ó. Vou pegar aqui desse jeito, puxo.
volto no mesmo ponto, igualzinho a gente costurou a parte da frente, ó. Vou costurar até chegar aqui no pontinho marcado. Chegando aqui, eu arremato essa pontinha igualzinho a gente arrematou essa e as outras. Depois, eu coloco minha agulha aqui nessa pontinha que a gente deixou, né? E vou arrematar essa pontinha de linha também, igualzinho a gente já arrematou as outras. Então, vou costurar aqui esse outro lado e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, costurei esse outro lado, né? Agora, falta só esse lado aqui. Então, aqui, pessoal, vocês vão colocar a agulha aqui na linha que tá aqui dessa pontinha aqui, ó. E vamos costurar aqui nesses 6 pontinhos. Essas outras pontas de linhas que estão sobrando, vocês esquecem elas e vão só costurar essa parte aqui. Depois, a gente vai colocar essas pontinhas aqui pra trás da solinha e arrematar. Vou costurar aqui e volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já costurei aqui, né? E agora tem essas 3 pontas, né? Pra gente arrematar. Tem 2 laranjas e uma outra dessa cor. Então, nós vamos colocar a agulha. Vamos colocar ela aqui pra trás da solinha. Ó. Passamos aqui pra trás da solinha. E agora é só arrematar ela igualzinho a gente arrematou as outras pontas. Passa aqui nas alcinhas, ó. Dos pontos, né? Faz o nozinho. Ó. E puxa aqui. Ó. Agora é só cortar a pontinha, depois colocar nessas outras duas e colocar elas pra sair aqui atrás da solinha e arrematar as pontinhas. Aí, aqui, pessoal, já arrematei aqui as pontinhas, ficou desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos pegar uma solinha de feltro ou de EVA que vocês costumam colocar e vamos colar ela aqui. Aí, nós vamos pegar a outra solinha, aquela que tem 2 carreiras formando a última, e vamos colar também outra solinha de feltro, porque o meu feltro, ele é fininho, aí eu tô colando duas solinhas. Se vocês estiverem colando EVA, só uma solinha já tá bom. Vou colar aqui e volto pra gente unir uma solinha na outra. Aí, aqui, pessoal, já colei a solinha, agora a gente vai pegar essa outra, se vocês quiserem colar, já pode colar, só prestar atenção, né, pra não ficar torto. Uma solinha com a outra. Ó. Vou ver aqui o ponto que tá dando certinho um com o outro. Vou pegar as 2 alcinhas dos pontos de cada carreira, ó, são 3 carreiras. Então, são 3 pontos, aí a gente pega as 2 alcinhas de cada ponto. Pego aqui a linha da mesma cor, né, da solinha aqui. Venho no pontinho aqui do lado. Ó. Aqui, puxo a linha aqui pra trás. Puxar aqui um pouquinho, ficou muito grande, né? E agora, eu vou fazer um nó aqui. Ó, aqui vocês podem começar do jeito que vocês acharem melhor, pessoal. Eu sempre começo desse jeito, mas cada um tem o seu jeitinho de começar, né? Então, do jeito que vocês sabem, vocês que já são acostumados a unir uma solinha na outra, pode fazer do jeito de vocês. Ó, aí eu venho aqui, pego essa pontinha de linha que ficou aqui, né? Passo ela aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Ó, passo ela aqui e escondo ela aqui, ó. Vou deixar ela escondida entre uma solinha e outra. Agora, a gente pega aqui a linha, no mesmo pontinho aqui, ó, que a gente puxou a linha pra amarrar. Vamos puxar, né? Venho no próximo, sempre pegando as 2 alcinhas, não vamos pular nenhum ponto, ponto com ponto, ó. Puxo, vou no próximo, ó. E vou fazendo aqui o ponto baixíssimo, a gente não pula nenhum pontinho em cada ponto, ó. Vamos fazer
um ponto baixíssimo. Vai ficando assim, aí a gente vai dar a volta todinha até chegar aqui, ó, nesse pontinho, um pontinho antes do primeiro ponto que a gente fez. Então, vou fazer essa volta aqui e já volto pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz toda a volta aqui, unindo as solinhas, né? Chegando aqui, falta um pontinho pra chegar no pontinho que a gente iniciou a carreira. Então, chegando aqui, eu corto a linha, puxo. E vou colocar aqui a agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, pessoal, aí a gente vai passar ela aqui. Por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto que a gente fez, ó. E aqui entre as duas alcinhas do último ponto. Vou trazer ela aqui pra trás da solinha, ó. Ficou assim o nosso acabamento aqui. Aqui, a gente vai fazer os nozinhos, né? Ó, puxo aqui, fazendo o nozinho, passando a agulha aqui por dentro da linha, né? Pra fazer aqui um nozinho. Vou aqui no próximo ponto. Aperto bem o nozinho pra ele sumir, pessoal. Vou aqui no próximo ponto, ó. Puxo. No mesmo pontinho aqui. Puxo. Ó. Aperto pra sumir o nozinho. E agora, vou esconder aqui, entre os pontos, um pouquinho dessa linha. E vou cortar aqui o excesso. Aí, aqui, pessoal, já cortei e tá desse jeitinho aqui a nossa sandalinha. Agora, aqui, pessoal, a gente vai colar o feltro. Essa parte aqui é aquela parte que é mais durinha. Ela tá medindo aqui, ó, quase 4 centímetros. A gente vai colar ela aqui, ó. Desse jeitinho. Aqui, deixa eu só medir a largura dela. Quase 1 centímetro. Essa parte aqui que ela é mais fofinha, o pelinho dela é mais fofinho, ela tá medindo aqui 4 centímetros. E aqui, ó, quase 1 centímetro. Essa, a gente vai colar ela aqui por dentro, ó, a gente dá uma esticadinha na pontinha aqui, vai colar ela aqui por dentro, deixando uma pontinha ali sobrando, ó. E vamos colar ou costurar, do jeito que vocês costumam colocar o feltro aí nas sandalinhas de vocês. Aí, pessoal, eu vou colar aqui as minhas, né? E volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já colei o velcro, já abotoei aqui, ó. E ficou desse jeitinho aqui a sandalinha. A base da sandália, né? Deixa eu... Ó. Aí, pessoal, depois é só pegar a carinha da raposinha e colar aqui. O vídeo da raposinha eu vou postar depois, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, se vocês já quiserem ir fazendo essa parte, que logo logo eu tô postando o vídeo da raposinha aqui. E então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que sempre que eu puder eu vou responder. Não esqueçam, né, quem ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Deixe o like de vocês e comentários para ajudar aqui o canal. Beijinhos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.